Fala galera, então, essa proposta de agora é de criar um tutorial mostrando para vocês como fazer uma noite, né, com luar, utilizando algumas fotos de dia, tá? Então envolve um pouco a passagem do dia para a noite, né? E como escolher as bases, né? Então tem todo um bate-papo em função de escolha de base, como transformar, né, uma imagem que tem uma luz de sol, tá? E simular isso como luz de lua, né? Claro, sem ficar muito fake, né? A gente vai tentar utilizar boas imagens, né? Por exemplo, essa daqui é obviamente é uma cena que tem um sol, mas ele está começando a se esconder ali atrás das nuvens. Então, essa é a ideia que eu vou utilizar, tá? E aí tentar criar um céu com algumas nuvens, né? Escondendo um pouquinho ali da lua, tá? E aí para isso eu preciso de fotografias que tenham ali o sol um pouco mais escondido, né? Então simula um pouco mais essa luz difusa. Então vou utilizar essa daqui, a de cá, para criar um céu, né? Sendo que essa aqui vai ser a minha base de um céu limpo, né? Que eu vou adicionar nuvens por cima. E aqui eu tenho outra que eu vou pegar essa árvore também, por exemplo, vou fazer um recorte dela simples. Então vai ser mais um bate-papo sobre mood, né? Sobre como transformar elementos, é, a luz deles, né? De uma forma mais direta possível. Então já vou fazendo enquanto eu converso aqui. Não é algo tão básico. Eu vou tentar ser mais rápido, tá? Então, por exemplo, nessa base aqui minha luz vem da direita, né? Então já vou começar a encaixar isso tudo para funcionar da direita. Por exemplo, tenho essa outra aqui também. E eu não sei qual das duas eu vou usar. São fotos parecidas, né? Então, por exemplo, a minha ideia é mostrar a lua na cena, tá? Não vai ser uma lua cheia, não. Mas eu quero mostrar e mostrar de uma forma sutil, né? Não quero uma coisa muito grotesca. Botar aquela lua enorme. Quero fazer uma cena realista. E como a gente não consegue capturar muito bem isso com fotografia, de uma forma que fique controlável, a gente tem que recriar esse tipo de cena usando, por exemplo, aqui eu vou já fazer um recorte desse cara, desse céu, montar aqui por cima, e eu vou pegar um brush bem soft, fazer um recorte simples aqui. Então já tenho esse céu aqui por cima. E esse daqui, eu não sei nem se eu vou usar essa imagem. Não quero perder o foco da história aqui. De repente eu não vou nem usar aquela outra imagem. O que eu fiz aqui? De repente eu uso essa moça aqui, só para ter mais uma graça na imagem. Reposicionar ela aqui nessa outra. Então posso botar ela ali, a luz está coerente, né? Então vai ter a layer woman, mulher. Aqui tem minha base principal. Aqui é o céu, né? Chamar de sky. Opa. Ué, cadê? Sky.
Aqui o ideal seria eu ter... Vou inverter aqui essa comp. Vou jogar isso aqui por cima, né? Então, essa minha layer aqui vai ser... Eu vou jogar as máscaras todas por cima do grupo. Eu vou chamar isso aqui de campo, field em inglês. Background field. Woman. E aí, para não ficar investindo muito tempo em recorte, que não é o foco da ideia, eu vou fazer o básico do básico aqui. Tentar recortar isso com o Object Selection Tool primeiro. E estou incrementando aqui com o laço. A gente pelo menos fazer as coisas com cuidado, né? Acho que eu perdi essa... Então, para começar a conversar sobre isso, já está razoável, né? E aí, como eu não vou ter a sombra disso muito projetada, né? Porque a luz da lua ela vai gerar menos sombra do que a do sol. Essa layer eu vou jogar fora. Eu vou adicionar uma árvorezinha, uma mulher e umas ruínas na cena. No caso, essa árvore aqui, ela tá numa perspectiva e até tá grande demais, né? Se eu quiser posicionar ela aqui, vou diminuir isso aqui um pouquinho. Vou tentar só casar alguns elementos que tem a direção da luz e estão de dia, para mostrar como que a gente pode fazer para recriar isso, né? Numa cena noturna. Então aqui, mesma ideia, eu vou pegar um Object Selection Tool para mascarar essa árvore, só para começar o trabalho, né? Então vou chamar isso aqui de Tree. Opa. Acho que meu Photoshop está meio... Não acordou ainda depois do almoço. Então eu começo a fazer um recorte ali. Tô vendo que tem um desfoque aqui que não vai me ajudar. A sombra dela eu vou deixar numa layer separada, tá? Então, por exemplo, isso aqui, vou fazer um recorte disso bem básico, por enquanto, só para blocar os elementos na cena. E aí aqui é minha sombra. Então tem a árvore com a sombra. E agora eu vou conversar um pouco rapidamente sobre o céu. Já vou arrastar essas imagens aqui para cima e fechar isso. Fecho essa, fecho a de cá, para eu começar a ver o que eu vou utilizar. Peguei essa outra aqui talvez para utilizar num... Ah, sim. E essa aqui que é mais importante, que é uma parte mais de arquitetura também, para a gente ter aí um exemplo de parte orgânica, ser humano e construção. Simular diferentes exemplos, né,
de objetos interessantes e tal. Então, por exemplo, o mood que eu vou tentar chegar é esse mais esverdeado, tá? Então essa lua é de uma outra cena que eu fiz, que eu separei ela aqui, tá? E eu vou reconstruir para ficar parecida com essa lua. Então tem um glow, tem layers de fumaça por cima e tem uma máscara dela para se fundir um pouco melhor no céu do fundo, tá? Então aqui no meu caso, eu vou arrastar isso também para o meu outro arquivo. E aqui eu tenho uma base de um céu, tá? Também de dia, que eu tive um tratamento por cima, tá? Então isso aqui é um resumão do que eu pretendo fazer, tá? Que é sair de alguma coisa mais de dia e passar isso para uma ideia de noite, tá? Então, também vou pegar essa base e vou arrastar para o meu arquivo principal. Isso aqui eu vou deletar. Isso também. E aqui também manter isso organizado. Então essas duas aqui eu jogo no céu. Isso aqui vai servir mais para as montanhas do fundo. E isso daqui é minha referência de lua, que eu vou seguir. Então, até a resolução dessa imagem ela está bem baixa. Para efeito de tutorial vai servir, né? Tá em 3K mais ou menos. Então, essas montanhas aqui, pensei em usá-las como referência para um fundo por conta de uma luz mais difusa nelas, né? Então, vou mostrar como é que a gente consegue combinar elementos de dia quando a gente consegue escolher bem as bases, né? Então aqui é uma composição interessante, que tem espaço de respiro para a árvore, né? E eu vou chamar isso daqui de Background Mountains. Background Mountains. Montanhas do fundo. Então, a blocagem disso já está rolando. E aqui, eu tenho que criar, obviamente, uma máscara disso. Tá, vou inverter e vou fazer isso com gradiente mesmo, sem pudor. E aí, vou aumentar o contraste dessa máscara para fazer isso aqui funcionar bem rápido. E eu vou jogar as máscaras tudo por cima do grupo aqui. Eu gosto de fazer dessa forma, tá? Então, resumidamente, é o que temos aqui. Tá, então, vamos lá. Eu vou reaproveitar uma coisa aqui que eu já tenho pré-pronta para facilitar aqui na lua, né? Então, lua não tem mistério. Você pega uma foto de lua, lua cheia, né? Vou jogar isso aqui dentro do céu. E a minha lua, eu vou reposicionar para dentro para cima aqui do Sol. E aí a gente tem que levar em consideração que se eu for utilizar esse céu, eu tenho que cobrir as nuvens por cima da Lua, né? Então, só para marcar isso aqui, né? Então, a minha base de céu de referência vai ser mais azulada, né? Então, a minha referência está aqui. Vou marcar isso, né? E uma coisa que eu posso fazer, que eu gosto de fazer bastante, é eu posso pegar minha lua e meu céu aqui, criar uma referência e jogar por cima da imagem,
Mood Ref. Eu pego esse cara e eu posso mascarar isso aqui, por exemplo, e eu deixo isso aqui num cantinho, né, para servir de referência, de tonalidade, grading, né, enfim, tudo. E eu vou trabalhando por baixo para tentar chegar nesse nível, né? Então, e esse cara aqui também, ó, vai ser a parte interessante, mais trabalhosa. Eu quero posicionar esse castelinho em ruínas aqui de um jeito que ele funcione com a luz da cena. Então eu tenho que avaliar de onde vem o sol nessa cena, tá? Como isso está vindo muito do alto e a minha lua ela está um pouco mais baixa, né? Isso vai funcionar se eu souber utilizar isso corretamente, né? Então aqui, por exemplo, logo de cara eu já sei que essa base, né, ela não está perfeitamente na minha perspectiva, apesar de que tem uma queda aqui, né, de plano. Vou chamar isso aqui de ruína, tá? E isso pode entrar. Deixa eu ver em que parte da cena que isso pode ficar interessante. Talvez diminuir isso aqui um pouquinho mais. Tem que acertar o horizonte, né, das referências. Vou tirar essa mulher, de repente eu nem uso ela. Então o que eu quero pegar aqui eu estou começando um recortezinho aqui nessa ruína. Então estou usando aqui o laço só para terminar essa rápida aqui essa parte da introdução. E a gente tem uma visão geral da cena. E depois eu vou refinando, né? Então, aqui eu vou recortar isso aqui onde som. Já vou fazer isso aqui já um pouquinho melhor, né? Então estou fazendo isso daqui com esse recorte com a Pen Tool. Então por que eu escolhi essas imagens, né? E o que eu quero com isso? Mostrar como que a gente consegue reaproveitar uma imagem de dia, que está com a luz um pouco mais alta, para simular uma luz de lua, principalmente quando está, obviamente, no alto, né? Não adianta nada eu tentar isso aqui, fazer um luar num momento de luz diferente, né? Então tem que conseguir combinar a escolha das bases de uma forma que funcione. Estou tentando tirar esse
Tô apagando umas partes aqui de uma vez. Então, para começo de conversa já, só finalizar essa recorte dessas áreas vazadas aqui de uma vez. E aqui eu vou tentar com a varinha, ver se agiliza, aumentando a tolerância. Então, e aí eu vou combinar aqui com esse laço mais poligonal. Que às vezes pode ser uma boa opção. Em vez de fazer a pen tool, às vezes eu venho logo nele para começar. Então, estou aqui com essa ruína, que eu já vou começar a... Eu não estou preocupado muito com a integração disso no solo. Minha ideia é mostrar um pouco mais como pintar as luzes, né? E fazer um mood geral. Claro que o recorte sempre vai estar lá, né? Presente nas nossas cenas. Então aqui eu vou trazer essas plantinhas de volta por cima, de alguma forma. Para parecer que essa ruína estava ali já no meio do gramado. Então, para o começo, né, já é uma primeira blocagem, tá? Vou dar uma salvada aqui e continuar em seguida.